Se você está atendendo esquizofrenia no seu consultório e não está observando o exame psíquico de forma adequada, você está correndo um risco jurídico e você está perdendo dinheiro no consultório. Por quê? A esquizofrenia, ela é como se fosse o câncer da psiquiatria. Ela é a doença que ela começou, ela vai continuar pro resto da vida. Semelhante à demência, né? O paciente que tem um Alzheimer, por exemplo, só vai progredir para piora. O diagnóstico da esquizofrenia ele é muito pesado, ele é muito difícil, porque uma vez que você faz ele, você afirma para o paciente, para a família, que ele vai ter aquela condição pro resto da vida. Então, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. O que é o principal na esquizofrenia? O paciente ele tem delírios ou alucinações ou comportamento desorganizado ou discurso desorganizado, mas a gente observa muito alucinação auditiva e delírio perceptório, são os mais comuns. O que chama atenção nesse diagnóstico? O paciente ele começa, homem é ali por torno dos 20, 25 anos, mulher em volta dos 30, 35. Ele começa a ficar ouvindo uma voz, geralmente uma voz de terceiros, uma voz externa, né? Então tipo, não é dentro da cabeça dele, é uma voz que vem de fora, e ela fala coisas ruins, coisas pejorativas, geralmente falam mal do paciente ou falam para o paciente fazer alguma coisa. E tem os delírios. O que é o delírio? O delírio é uma crença irremovível que fica firme ali na pessoa e não sai. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente acredita que ele está com delírio, que tem alguém querendo fazer mal para ele, prejudicar ele. Então ele fica com essa sensação constante todo dia e isso vai causando um desconforto, vai causando um desagrado muito grande. Isso não passa e complica, tá? Então ele vai piorando a percepção, o paciente não conversa com a família, não aceita comer a comida dentro de casa, ele começa a conversar sozinho porque ele está ouvindo essas vozes que não param em momento nenhum. Esses são sintomas positivos. Às vezes ele fala coisa com coisa, parece que não dá para você entender o discurso da pessoa. Sintomas positivos. O que são sintomas negativos? São que o paciente perde. Então, a espontaneidade na fala, uma apatia, a espontaneidade, a vontade de querer fazer as coisas. O sintoma negativo é o que traz prejuízo real. Então, usualmente, o paciente, principalmente se não tratado, no correr da vida da doença, ele vai perder funcionalidade. E isso deixa ele incapaz para trabalhar, para cuidar de uma família, para ter uma vida produtiva. Lembra, o seu objetivo primeiro é tirar ele da crise, que é tratar sintoma positivo. Que ele deixa de dar tanto trabalho, ele deixa de ficar conversando sozinho, de ficar agressivo muitas vezes, e controla hoje em dia, os remédios hoje em dia controlam um pouco o sintoma negativo, mas a gente não tem nenhum remédio que vai 100% cortar os sintomas negativos. A melhor forma de você tratar os sintomas positivos é antipsicótico, segura bem. Os negativos, a ciência vai mudando o tempo todo, né? Tem artigos novos direto, mas os antipsicóticos atípicos, usualmente, tá? A gente usa, dá uma ajudada, parar a progressão da doença ajuda, e estilo de vida saudável. Então, fazer exercício físico, dormir bem, não consumir nenhuma substância. Pessoa que tem esquizofrenia não pode beber álcool, não pode fumar drogas, cigarro, nada, tá? É importante você saber que a única droga que tem risco relativo positivo para a esquizofrenia é a cannabis, a maconha. Ela literalmente causa esquizofrenia. Então, tem que ficar muito claro isso para o paciente, que ele não pode usar essa substância porque vai piorar a psicose dele e que os familiares dele também não podem, porque é uma doença genética, né? Ela tem uma herdabilidade muito alta. Então, por exemplo, se o paciente tem filhos, esses filhos não vão poder de forma alguma usar cannabis, né? Porque o risco de desenvolver a doença é muito grande. Esses pacientes, eles têm um prejuízo laboral, dá pra gente adequar você tratando eles desde o começo, e é muito importante você entender a psicopatologia para você conseguir enxergar isso. Então o paciente muitas vezes ele não vai chegar no seu consultório falando não, você tem que pegar e perguntar, olha, você está ouvindo vozes? Você está se sentindo perseguido? Esses pacientes eles têm um risco 20 vezes maior de autoextermínio do que um paciente com ansiedade, por exemplo. Então eles têm uma doença que é perigosa para a vida deles, então você tem que atuar, você tem que tratar, você tem que orientar a família, tá? Se você
quiser ter mais segurança no seu atendimento clínico e imagina, você pega um paciente que tem esquizofrenia, que está dando trabalho para a família, que está ficando internado em hospital psiquiátrico, e com o seu tratamento você melhora ele, ele volta a ter uma vida normal, ou o mais próximo do normal possível, você salvou uma vida. E isso enche o consultório particular. Por quê? Porque você entrega resultado, você entrega melhora. Então, se você tem interesse em saber mais e aumentar a sua segurança, melhorar os seus atendimentos em psiquiatria e encher mais o seu consultório em decorrência disso, clica no link abaixo que eu posso te ajudar.